A pureza das fontes que nascem das altas montanhas deve ser buscada por aqueles que amam a verdade. Porque, tal como as águas se contaminam à medida em que aumenta o seu caudal e avança por regiões mais planas e populosas, também as grandes verdades perdem a sua pureza à medida em que avança o tempo e os ensinamentos são desterrados e adaptados para outras culturas. Por isto, quando vemos a situação das religiões passado o tempo, é de se perguntar como fazem alguns. Acaso você pensa que Jesus era cristão? Ou que Buda, porventura, seria budista? Pois eu posso lhe assegurar que não eram. Ao menos, eles não se reconheceriam naquilo tudo que, após muitos séculos, se fez das suas doutrinas. Às vezes até com uma certa ajuda precoce, através das palavras e ações de alguns dos seus primeiros doutos ministros. O fato é que existe um abismo entre as luminosas verdades ensinadas pelos grandes mestres e aquele caldo de cultura místico e mais popular, construído pelas interpretações, opiniões e desejos mais ou menos mundanos dos leigos e suas lideranças espirituais, movidos comumente pela vaidade, pela ignorância e pela ambição. Os místicos também encampam comumente o pensamento popular, não porque eles tenham má fé, mas porque ainda são meros buscadores, e não portadores de uma experiência viva, única e original. Muitos bebem informações de segunda mão e sequer conhecem as Escrituras. Poucos realizam práticas espirituais autênticas que transformam o caráter. O maior inimigo da verdade são as crendices populares sobre a espiritualidade, invariavelmente falsas e supersticiosas, posto ser esta a própria essência da cultura de massas. Os grandes mestres sempre tiveram muito trabalho para dissipar os falsos conhecimentos, e por isso, não raro, eles morreram ou foram perseguidos. Essencialmente libertária e equilibrada na sua fonte mais pura, a espiritualidade é, porém, lavada e distorcida para incorporar o poluído caudal da cultura de massas, sendo também tomada de maneira sempre parcial, para se tornar um útil instrumento de dominação pelas classes poderosas. A mística popular é uma espécie de lavagem cerebral espontânea, que persegue as gerações como uma praga, e sempre alimentada pelos donos do poder. A televisão apenas toma hoje um lugar que, em outros tempos, era preenchido em boa parte pelas crendices populares. E nisto é um fato que a religião seja um ópio, até certo ponto necessário, contudo, para atenuar o sofrimento do enfermo de alma, carente de sabedoria e de esclarecimento.
Já os materialistas criam outras formas de superstição pia, através do humanismo, por exemplo. Aquela crença de que o homem médio pode dar um sentido à sua própria existência sem Deus ou sem espiritualidade, apenas através do mito da ciência. Seria, porém, deprimente caso tudo que houvesse fosse a reles humanidade, mortal, decadente, conflituosa e destruidora. Felizmente, a espiritualidade é renovada ciclicamente, como se percebe e tal qual afirmam as Escrituras. Sem a necessidade de que os leigos tenham que tomar as rédeas do seu próprio destino. Apenas para levarem a si mesmos ao abismo, como vemos estar ocorrendo em nossos dias de inusitada presunção humana. Mas vamos a alguns fatos para exemplificar de que se trata tudo isto. E trataremos, é claro, apenas de questões capitais, porque afinal é somente isto que os grandes mestres abordam, pois não existe filosofia de autoajuda nas grandes escrituras. Sim, a simplicidade é o caminho, e como é difícil ser simples. E claro, o primeiro e maior ensinamento diz respeito então à própria vida, na sua essência. Esta vida que os grandes mestres sempre disseram ser rara e preciosa, única e insubstituível, mas que a massa supersticiosa, através de crendices como ressurreição e reencarnação, insiste em afirmar ser banal e descartável, plural e postergável, por mais que a ela se apeguem na aparência das coisas. A vida verdadeira é aquela que não se perde, senão ficaria tudo apenas como num sonho. E para apoderar-se desta vida eterna, o ser humano deve adquirir forças internas, até se tornar ele mesmo uma fonte de vida como é Deus mesmo. De outra forma, a chama da vida simplesmente se apaga diante do infinito. Mas é claro que tais informações nunca são do interesse de muitos. Apesar de épocas áureas como a do Antigo Egito desenvolver um amplo culto popular ao maior dos princípios. Mas, sábia e felizmente, nem tudo na vida depende dos nossos próprios poderes. A graça divina também faz uma parte importante na economia espiritual. Por esta razão, a vida pode, sim, ser apreendida também previamente à nossa iluminação, de uma forma graciosa e milagrosa, com o auxílio das forças superiores da providência, abrindo margem para a salvação da alma e para a reencarnação, sempre sob certas condições e condicionantes. Para isto, há que haver mérito e esforço, alinhamento e estratégia, regularidade e persistência, porque nada é incondicional nesta vida. A roda que para sempre pode cair. Não basta crer ou acreditar em algo.
de uma forma passiva e isoladamente de tudo o mais, para alcançar uma salvação. Por isto, vimos Buda desprezar as ideias conhecidas da reencarnação, e por isto vimos Jesus contestar as noções sobre a ressurreição havidas no seu tempo. São João foi muito feliz ao equiparar a difusão da palavra do Cristo a um novo Gênesis no mundo, removendo superstições e resgatando os caminhos da verdade. A palavra de Deus, por ser verdadeira, é declarada então como portadora de luz e de vida para os homens. Ou, como também dirá São Paulo, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Da mesma forma que a profecia do Apocalipse, daquele mesmo São João, apresenta o Messias aguardado portando uma espada na boca, para cortar as ilusões de um mundo em crise. Pois somente assim a humanidade pode ser resgatada, porque os caminhos da vida podem lhe ser devolvidos através da verdade cristalina. Por trazer um ensinamento puro e verdadeiro, não obstante austero e contrastante, os grandes mestres são daí perseguidos e mortos. Suas verdades devem ser então acolhidas pelas verdadeiras escolas iniciáticas. Os caminhos que eles ensinam devem ser propagados pelas sociedades esotéricas, mais ou menos à margem dos grandes aglomerados humanos. Daí se multiplicarem as vilas e os mosteiros, junto à fundação das novas revelações, como manifestação social necessária destas fontes prístinas de luz, como verdadeira arca de sabedoria. Os seletos porta-vozes das grandes verdades não insistem em pregar para as multidões. Alguns seguidores julgam, porém, que devem ousar fazê-lo, sem temor, em nome da salvação das almas, tal como os profetas também foram ousados nas origens. E com isto, alguns correm o risco de terminar sendo mais papistas do que o próprio Papa. Pior ainda é quando, ao invés de serem mortos e perseguidos, eles são aceitos, admitidos e até convidados para difundir a sua boa nova em meio às multidões, na condição de se suprimir ou banir esta ou aquela questão. Simples detalhes, dizem. Por vezes, os padres também podem ser intimidados a fazer isto, e nem todos possuem vocação para o martírio. Mas, no geral, já existem correntes favoráveis a esta forma de permeabilidade dentro dos próprios movimentos de inovação.
é uma dualidade solilunar quase clássica. Platão e Aristóteles, Lao Tse e Confúcio, Jesus e Barrabás, São Pedro e São Paulo, Santo Agostinho e Tomás de Aquino, São Francisco de Assis e Martinho Lutero. Numa escala mais elevada, também existem as dualidades cósmicas, cuja pureza as torna, porém, inatacáveis, por serem isentas de karma, como sucede entre as diferentes modalidades de Budas. Ao lado das distorções laicas, não raro, protagonizadas pelas falsas autoridades de qualquer natureza, ornadas pelo lastro das tradições e outros aparatos para criar impacto no público, ainda existe o problema do atavismo natural, quer dizer, aqueles cultos que perderam o seu dinamismo histórico, ou, mais exatamente, o seu poder de fazer as coisas evoluírem, inclusive pela própria evolução natural das coisas, já que espiritualidade é movimento, seja na vida dos indivíduos como para o conjunto das sociedades. Mesmo que estas crenças ainda possam trazer alguns benefícios para as pessoas, estes sempre serão superficiais, contaminados e substituíveis. Várias dessas crenças e práticas podem auxiliar os noviços, num primeiro contato com a verdade, naquela etapa em que muitos ainda são os caminhos. Porém, o buscador deve avançar, galgando degraus de pureza e, sobretudo, de esforço e de criatividade interior, assim como de qualificação do seu serviço à humanidade. Então, existe um corpo de doutrinas a serem observadas para que as coisas andem a bom termo. A verdade não é compatível com a cultura de massas. Ela não pretende redimir aquilo que é errado e que não tem salvação. Salvar as pessoas não significa incutir-lhes crenças meramente. As pessoas devem se alinhar ativamente no serviço às grandes causas e seguir uma orientação superior, com ousadia e destemor. Aparentemente, tais coisas podem parecer difíceis de alcançar muitas vezes, mesmo com a maior boa vontade. O buscador sincero tratará, porém, de se mover e de beber nas fontes. E se tiver um bom karma, também encontrará um mestre na terra. Há momentos que são propícios para grandes renovações, como aquele da mudança de eras. Este é o precioso momento em que a roda do tempo dá a sua volta, abrindo uma nova oportunidade para o planeta. Através de uma renovação das coisas
que as forças espirituais procuram trazer ao mundo, providenciando um novo manancial das águas puras da verdade. Hoje vivemos um tempo assim, quando o sopro da verdade começa a ventilar os ares viciados da cultura de massa acumulada pelos séculos. Então, podemos estar começando a viver um novo dia de oportunidade para a humanidade. Eis que a palavra viva do Espírito Santo e iluminado bafeja os nervosos ambientes tecnológicos frequentados pelas massas, para levar um contraponto de compreensão e de discernimento superior. Afirmando que não podemos depender de crenças e superstições para a nossa realização, pois a vida pede de nós novas atitudes. Sim, não se pode colocar vinho novo em odres velhos, mas o falso novo também é tenazmente oferecido pelos vendilhões do templo, para satisfazer um público volúvel sedento de novidades. Daí, velhas crenças adquirem novas roupagens, sob o multiculturalismo híbrido, sob o peso das tecnologias onipresentes ou sob a pressão das ideologias imperantes. E, mais do que nunca, o caos da informação está instalado, como maré turbulenta cegando o vivente com quantidades que nunca podem substituir a qualidade. É preciso encontrar daí um fio condutor, um eixo sagrado, um farol iluminante. A verdadeira escola iniciática é esta estrela norteadora e este porto seguro. As novas escolas iniciáticas começaram a se organizar no século passado e por etapas, achando-se os esforços da sociedade teosófica no cerne deste processo. O sucesso deste movimento foi, porém, a sua glória e a sua desgraça, culminando no famoso escândalo luciférico de Krishnamurti. Sabemos que raramente um movimento sobrevive ao seu fundador. Daí a necessidade de saber integrar os verdadeiros servidores da luz num fluxo dinâmico pelo bem comum, e não cristalizar as coisas em instituições formais. Como sucede em toda a vida, o rosário da verdade sempre preserva o seu DNA, mas avança inexoravelmente sob as novas condições e necessidades do mundo. E, como diz um sábio ensinamento, na base da escada
os degraus estão ornados por uma diversidade de formas e de símbolos, visando atrair olhares habituados ao cenário mutável do mundo. Mas, quando se chega no alto da escada, impera apenas a mais absoluta simplicidade. O ensinamento da Agni Yoga tem sido uma das grandes luzes projetadas no século, trazendo inovações espirituais e o necessário resgate da essência luminosa da cultura árya, presente no culto ao fogo e ao sol dos antigos. A isto se agrega os profundos ensinamentos neoteosóficos de Alice Bailey. Além dos trabalhos de Orhan Mikhail Ivanhov em torno da luz viva, apenas para mencionar o principal. Tudo isto conflui também em torno da ideia da grande fraternidade branca, cuja manifestação fora inclusive prevista por Alice Bailey para vir a suceder na ocasião da virada do século. Quando ocorresse a conclusão do plano da hierarquia de preparação da humanidade para a nova era. Desde o começo, este notório plano visava apurar novas didáticas, e não evitaria sequer o emprego das modernas mídias de massas em evolução, uma forma de usar bem uma ferramenta adequada aos tempos. Seus objetivos declarados eram restaurar os mistérios antigos e reabrir as verdadeiras escolas de iniciação. E, na medida em que tudo isto envolve a grande fraternidade branca, também está implícito que se trata de uma nova manifestação da Agartha, descrita pelo sábio francês Serge Renan de la Ferrière como uma assembleia permanente de grandes iniciados, sob a coordenação central de Shambhala. E isto já envolve, de fato, a criação de toda uma nova civilização. Porque quando os mestres do arco-íris se reúnem, a luz sempre se faz novamente para todos sobre a face da terra.